bactérias vermelhas. Então ele vai eliminando essas bactérias vermelhas. Ele cria um ambiente onde dentro desse ambiente as bactérias vermelhas elas não conseguem sobreviver, então elas morrem. Só que as bactérias verdes elas estão adaptadas a esse ambiente, e por elas estarem adaptadas a esse ambiente, né, elas não vão ser mortas por esse antibiótico, ou seja, esse antibiótico não vai mais funcionar com essa bactéria por um tempo, surgindo então, né, as superbactérias que exigem a utilização de outros antibióticos para tentar matar ela. É tanto que hoje, né, antes os antibióticos, a venda deles era permitida, né, em qualquer comércio. Hoje não mais por conta disso, né, que se o antibiótico não for tomado de uma forma correta, pode contribuir para o surgimento, né, de superbactérias. Então percebam, galera, que aqui nós temos o princípio, né, de Darwin. E Darwin, ele escreveu sobre isso, né? Ele falou que naturalmente, né, o meio ele vai selecionando aqueles mais aptos para sobreviver. E como o meio seleciona aqueles mais aptos para sobreviver, ele chamou, né, esse fato de seleção natural. Então a natureza ela faz uma seleção natural. Então o item correto é o item A. Beleza? Só ligar aqui alguns. Pronto. Ficou bem melhor agora. Então vamos lá para o item 4. É uma questão de vestibular. Então vamos lá. A teoria evolucionista proposta por Darwin foi enriquecida a partir de novos conhecimentos científicos, dando origem à teoria sintética da evolução. Beleza. Lembrando que essa teoria sintética da evolução é também conhecida como neodarwinismo, né? Já que ela é um aprimoramento, né, do darwinismo proposto por Darwin. Segundo essa teoria, né, os principais fatores evolucionistas são... Então, quais são os principais fatores, né? Quais são os principais fatores para que a evolução aconteça? Darwin, ele dizia o seguinte, que os principais fatores para que a evolução aconteça são dois, né? Então, que fatores são esses? Esses fatores são a seleção natural, né? Um dos fatores citados por Darwin, seleção natural. E além dessa seleção natural, ela só é possível, essa seleção natural, ela só é possível porque existe dentro da espécie, né, uma variabilidade, que existe dentro das espécies, né, uma variabilidade de indivíduos. Existe dentro da espécie uma variabilidade de indivíduos, ou seja, tem vários indivíduos diferentes dentro de uma mesma espécie. Então, para Darwin, são esses os dois fatores, né, responsáveis aí pela evolução. Só que Darwin ele não sabia explicar por que acontecia essa variabilidade. Ele não sabia explicar porque dentro de uma espécie tínhamos indivíduos, né, diferentes um do outro. Então, o neodarwinismo, ou seja, a teoria sintética da evolução, ela veio para complementar a teoria de Darwin, explicando como é que essa variabilidade ela acontece. Então, essa teoria sintética ela explica o seguinte, que essa variabilidade acontece por conta da mutação, né? Então, alguns indivíduos sofrem mutação, por isso que eles são diferentes uns dos outros, e que essa variabilidade também pode acontecer por causa da recombinação genética. Por causa da recombinação genética. Então, nós temos aí, ó, o neodarwinismo. Ela explica essa variabilidade por causa da mutação e da recombinação genética. Então, juntando tudo,
a gente pode dizer o seguinte, que os principais fatores evolucionistas são seleção natural, divisão celular? Não. Lei do uso e desuso? Não, porque isso aqui é defendido por Lamarck. Então não, o que torna o item A errado. Mutação genética? Olha que a mutação aqui, explicando a variabilidade. Recombinação genética? Olha aqui a recombinação genética explicando a variabilidade. Seleção natural? Olha aqui a seleção natural. Então nós já temos aqui o nosso item correto, que é o item B. Respiração celular? Não, galera. Respiração celular não tem nada a ver. Divisão mitótica também não. Recombinação genética até que vai. Seleção artificial? Não. Nós estamos falando aqui de seleção natural, evolução das espécies de forma natural. Então, item C e item D totalmente errados. Transmissão das características adquiridas. Esse aqui é um elemento, né, da segunda lei de Lamarck. Então, letra E também está descartada. Então, correta, letra B. E por último, nós temos uma questão do Enem de 2019. Então, vamos lá. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e em alguns casos até a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto. Quais são essas adaptações? Essa daqui, ó, falta de patas, corpo anelado, ausência de olhos, né? Só que para isso ele vai tentar explicar essas adaptações utilizando dos conceitos da teoria de Lamarck. Então olha aqui que ele coloca um determinante, né? Ele vai utilizar quem? Os conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, então, utilizando os conceitos de Lamarck para explicar essas características aqui, né? O que é que esse biólogo poderia dizer? Ele poderia dizer que as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Seleção natural, quem aborda esse termo é Darwin, não Lamarck. Então ele tem A errado. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Olha aí, essa lei do uso e desuso, ela é um elemento justamente de Lamarck. Então eu já marcaria aqui a letra B, mas vamos analisar as outras. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Lamarck não dizia isso. Lamarck dizia o seguinte: uma característica adquirida por meio do uso e desuso, ela era transmitida a todos os descendentes, né? Então, letra C errada. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso. Olha aí, até aqui está correto. E em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Galera, Lamarck não tinha essa noção de patrimônio genético, né? Então, se ele fosse explicar, se esse biólogo fosse explicar, né, esse fato, utilizando-se das ideias dos conceitos de Lamarck, não tem como a letra D, né, ser considerada correta. E a letra E, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas, né, para serem mais adaptadas ao ambiente em que o organismo se encontra. Galera, mutações, nem Darwin conhecer esse termo ainda, né? Só lá no neodarwinismo ou na teoria sintética da evolução que ele veio surgir. Então a letra E também está errada, confirmando aí como correta a nossa letra B. Então essas foram as questões, né? Qualquer dúvida que vocês tenham podem me procurar. E até a próxima aula, até o próximo vídeo.